Deus. É bom, né? As crianças aprendendo e conhecendo a palavra de Deus, né? Isso é um privilégio, porque eu mesmo não tive essa oportunidade, né? Eu, quando fui ter contato, aprender a palavra, eu já era mais grandinho um pouquinho, né? Mas graças a Deus, porque as crianças têm esse privilégio, desde pequenos, aprender a palavra de Deus, né? É um tesouro maravilhoso que está sendo desenvolvido na vida deles. E com certeza vai dar muitos frutos, como já ministrou, né? Lança a semente na terra, ela vai produzir, depois a colheita vai chegar, os grãos, as espigas, é assim que a gente vai fazendo, né? E assim também está sendo lá na vida das crianças, está sendo semeado no coração delas. E com certeza essa semente vai dar frutos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Convido você a abrir a Bíblia, hoje é a noite de ceia, livro de Lucas, capítulo de número 24. Eu quero ler um texto aqui da palavra. Lucas 24, nós vamos começar do versículo 13 e nós vamos até o 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Amém? Achou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém de 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: quem é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes os que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, Senhor, conforme aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito continue ministrando, agindo e realizando tudo aquilo para a qual o Senhor preparou essa noite, para a qual o Senhor trouxe cada um de nós a este lugar. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre visão. Como está a nossa visão? Pergunte para alguém que está do seu lado assim: como está a tua visão? Como está a tua visão? Como você está enxergando? Será que está enxergando bem? Está precisando pôr um óculos? Está precisando aumentar o grau? Como que está a sua visão, né? Como que está? E aqui, esse trecho da palavra de Deus fala de dois homens, fala o nome de uma, Cleopas, e não fala o nome do outro, e diz que eles estavam indo, né, de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, uma aldeia que ficava a cerca de 60 estádios de Jerusalém. Um estádio, uma unidade de medida, estádio, ele é por volta de 180 a 190 metros. Então você pega aí, se jogasse 200 metros um estádio, 60 estádios seriam, quantos metros dariam? 12 quilômetros, né? Então era a média de 180, 190, daria a média de uns 10 a 11 quilômetros de Jerusalém, essa aldeia chamada Emaús, né? E Emaús, ela também é conhecida como Riacho Quente, águas quentes, né? E nessa época, falar de riacho quente, águas quentes, né? É igual você toma banho lá, né? Chuveirinho bom lá que Deus te deu, quentinho, né? Que você fica lá e desce aquela água quente, gostosa, né? Que embaça tudo ali, né? Você sai ali, cadê você? Cadê a porta? Não estou nem enxergando a porta, né? Porque está muito frio. E Emaús significa isso, riacho quente, porque ela estava numa posição onde tinha muitas fontes térmicas quentes. Por isso o nome riacho quente, ou águas quentes, ou fonte quentes, né? Esse é o significado de Emaús. E a Bíblia diz que esses dois homens, esses dois discípulos, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, e a Bíblia diz que eles estavam entristecidos, e eles estavam caminhando, e aconteceu que eles iam conversando, falando do que tinha acontecido em Jerusalém, e de repente então Jesus se aproxima deles. Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles, e eles vão falar: olha, o senhor não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? O senhor porventura, o senhor tendo estado em Jerusalém, ignora tudo o que tem acontecido? E Jesus vai falar para ele: o que aconteceu? O que aconteceu assim em Jerusalém? E aí eles vão falar: é que tinha lá um tal de Jesus, ele veio e ele morreu na cruz, a gente pensava que ele era o libertador, era um varão perfeito, perfeito em obras, fazia sinais, mas ele morreu e já é o terceiro dia e acabou tudo, né? Acabou tudo porque ele morreu e acabou, né? E eles vão falar: olha, é bem verdade que tem umas mulheres aí falando que foi ao sepulcro, e o sepulcro tinha pedra removida,
e que ele ressuscitou, mas não viram ele. Então, a gente também não acredita nessas mulheres, não acredita nisso que elas estão falando, e eles vão conversando ali. Aí Jesus começa a explicar, Jesus chama ele de nécios, né? Nécio cabeça dura, sem entendimento, né? E Jesus começa a discorrer e a falar para eles todos os fatos que tinham acontecido. E Jesus começa a explicar lá de Moisés, passa pelos profetas explicando toda a palavra para eles. E mesmo Jesus explicando tudo isso, eles continuavam sem enxergar. Eles continuavam cegos, sem ver Jesus. E aí, quando chega na aldeia, Jesus faz menção de ir mais longe, passar adiante. Então eles conversam com Jesus, falam, já é tarde, o dia está declinando, fica com a gente aqui. E Jesus fica com eles. E aí eles vão fazer a ceia, eles vão comer, e no momento que eles sentam na mesa, e Jesus então, quando Jesus está ali, ele parte o pão, e ele abençoa aquele pão, aí os olhos deles são abertos, e eles reconhecem que é Jesus, e quando eles reconhecem que quem estava ali é Jesus, Jesus desaparece. Olha que maravilha, né? A hora que eles reconhecem Jesus, Jesus some. E aí então eles decidem voltar para Jerusalém, porque agora os olhos deles foram abertos, agora eles começaram a entender as coisas espirituais, e eles voltam para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, aí Jerusalém já está diferente da forma que eles deixaram, porque eles deixaram Jerusalém de um jeito, e quando eles voltam, aí já tem o comunicado que Jesus apareceu a Simão, e outro já viu Jesus, aí está um mover maravilhoso em Jerusalém, porque Jesus já havia aparecido a algumas pessoas. Então, o que eu quero ministrar com você nessa noite é que os olhos desses discípulos estavam fechados. Os olhos desses discípulos não conseguiam contemplar Jesus. Não conseguiam ver Jesus. Né? E por que eles não estavam conseguindo ver Jesus? A Bíblia diz que eles estavam entristecidos pelo fato de Jesus ter morrido, estavam entristecidos e eles decidiram deixar Jerusalém e ir para Emaús. A ordem de Jesus era para que ficasse em Jerusalém, não era para sair de Jerusalém. Mas eles decidiram, entristeceram, saíram, foram fazer as coisas da sua forma, da sua maneira, e os olhos deles estavam fechados. Agora, quando a gente traz isso e começa a pensar nessas coisas, infelizmente muitas pessoas estão assim ainda hoje. Muitas pessoas ainda entendem, ainda têm o conhecimento de que Jesus morreu na cruz, que Jesus ele veio à terra, e que Jesus veio como Salvador, como o Senhor, aquele que tem o comando, aquele que tem o poder, como ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas a gente continua a não enxergar as coisas, continua a não entender as coisas de Deus. Continuamos como nossos olhos fechados. Infelizmente, muita gente assim ainda. Mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo tendo caminhado com Jesus, mesmo tendo visto Jesus realizar muitas coisas bonitas, muitas coisas sobrenaturais, mas os olhos ainda continuam fechados. Os olhos continuam ainda a não enxergar. E muitas vezes os olhos estão fechados. E que olhos que a Bíblia está falando, porque esses homens estavam caminhando. Eles saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús, e estavam caminhando. De que tipo de olho, de que tipo de olhos a Bíblia está falando comigo e com você? Não é desses olhos que você está me vendo aqui. Não é desses olhos que eu estou te vendo aqui. É de olhos espirituais. É de olhos que conseguem enxergar além do natural. Além daquilo que é comum,
né? Por isso que aqui começa algo diferente, porque as pessoas muitas vezes estão cegas espiritualmente falando. Estão enxergando, mas não enxergam, né? Estão enxergando, mas não enxergam. Porque enxergam fisicamente e não tem uma visão espiritual, não tem uma visão que vai além do natural. E quando a nossa visão ela está no natural, quando ela está só nos fatos, nas coisas, nos acontecimentos, a gente começa a se entristecer. E a tendência é se afastar de Jerusalém. A tendência é se afastar da presença do Senhor. Porque nós focamos nossos olhos no natural e automaticamente a gente começa a se afastar. Como que é esse afastamento? A gente começa a falar. Como esses aqui. Eles começaram a falar, Jesus, um varão valoroso, estimado por Deus, por obras, mas ele morreu, acabou. A gente está indo para Emaús tocar a nossa vida porque a gente tinha um sonho, tinha um projeto, a gente acreditava, a gente confiava, mas acabou. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos para Emaús e vamos embora. Muitas vezes é assim, irmãos. Mesmo sendo discípulo, mesmo caminhando com Jesus, a gente começa a não enxergar as coisas que Deus tem para nossas vidas. E tem um versículo na Bíblia muito forte, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz, 2 Coríntios 4, 4. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 4, 4. Diz assim, nos quais o Deus, e aqui Deus de letra minúscula, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a Bíblia diz que o Deus desse século, né? O Deus desse século, letra minúscula. Quem que é esse Deus desse século? É o inimigo que quer cegar as pessoas, não quer que as pessoas enxerguem. Enxerga o quê? A luz do Evangelho de Cristo. O Evangelho que muda, o Evangelho que leva as pessoas a viver as coisas de uma maneira diferente. E a Bíblia diz que tem um camarada aí, chamado Deus desse século, que ele trabalha para lançar cegueira nas pessoas. Porque quando as pessoas começam a enxergar, o inimigo perde domínio. Quando as pessoas começam a ver, ele perde o controle. E ele não quer que as pessoas vejam, não quer que as pessoas tenham visão. Por isso ele trabalha para que as pessoas fiquem cegas. O inimigo sempre vai lançar, o inimigo sempre vai se esforçar para trazer cegueira na vida das pessoas. Lembra de Sansão? Sansão era um homem, um nazireu de Deus, chamado, escolhido por Deus. Deus deu algo para ele, uma força sobrenatural que ninguém podia segurar Sansão. Ninguém podia amarrar ou prender Sansão. Pela força, pela unção de Deus na vida dele. E Sansão foi brincando com isso. Por isso que, você já viu aquela expressão, quem brinca com fogo sai queimado, né? Sansão começou a brincar. Ele começou a brincar com as coisas de Deus. E começou ali uma questão com a Dalila, porque se fosse eu que fosse colocar o nome dela, eu não colocava Dalila, eu colocava Ducão, né? Porque ela foi um instrumento na mão do diabo, né? E ela começou a seduzir Sansão para ele contar o segredo, contar o que não era para contar, falar o que não era para falar, né? E ela foi seduzindo Sansão ali, até que Sansão entregou o ouro para ela. E como ela era mal intencionada, ela chamou lá os inimigos filisteus e eles vieram. E como nas outras vezes Sansão fazia e saía e resolvia, ele achou que ele ia fazer de novo, ia sair, tudo ia dar certo de novo, aí já não deu mais certo.
quando o inimigo se apossou de Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foram furar os olhos de Sansão. À vista, para que Sansão não enxergasse. A estratégia do inimigo, irmãos, é fechar os olhos, lançar cegueira na vida das pessoas. E ele furou os olhos de Sansão, prenderam Sansão, fizeram tudo o que queria com Sansão. Depois Sansão vai pedir misericórdia para Deus, e Deus dá misericórdia lá, e ele acaba resolvendo, fechando o ministério lá, morrendo junto com os filisteus. Mas a ação do inimigo, o primeiro ponto, né, foi trazer cegueira. Porque o inimigo não quer que as pessoas enxerguem, não quer que as pessoas vejam espiritualmente falando. Por isso nós temos que começar a pensar e começar a analisar nossas vidas, como estão os nossos olhos. Aqueles homens, quando eles chegam em Emaús, quando eles preparam a mesa, sentam na mesa com Jesus. E então Jesus pega o pão, Jesus abençoa, e no momento de comer junto com Jesus, os olhos são abertos. E hoje nós vamos participar, hoje nós vamos sentar à mesa com Jesus, nós vamos participar da ceia, nós vamos comer o pão, nós vamos beber o cálice, que simboliza corpo e sangue de Jesus. Hoje, você, nós temos a oportunidade, como aqueles 2 discípulos de Emaús, de sentar à mesa com Jesus. E em nome de Jesus, se tiver alguma cegueira tampando nossos olhos, nessa noite, vai sair em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui enxergando, nós vamos sair daqui contemplando o que Deus tem, o que Deus quer com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Porque o projeto de Deus não é cegueira, o projeto de Deus é enxergar. Por isso que quando Jesus senta à mesa com aqueles discípulos, os olhos deles são abertos. Porque Deus quer que você enxergue. E o problema, a dificuldade, quando eles vêm, quando eles se apresentam, eles têm uma função, deixar a gente entristecido, cabisbaixo. Hoje nós começamos o culto falando de bom ânimo, de se animar, de ter ânimo, de ter coragem, alegria, felicidade. Por quê? Porque o inimigo quer que você desanime, quer que você se abata. E quando a gente começa a olhar os olhos naturais, os olhos físicos comuns, a gente vai começar a lançar e trazer para dentro de nós o que nós estamos enxergando. O que você enxerga, você traz para dentro. Por isso que Jesus disse, né, cuidado com os seus olhos. E ele diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai estar em luz. Agora, se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo vai estar em trevas. Ou seja, o que a gente enxerga é o que a gente traz para dentro. É o que a gente coloca, é o que a gente vê, a gente vai colocando para dentro. Já viu aquela expressão que o que os olhos não vê, o coração não sente, não é isso? O que os olhos não vê, o coração não sente. Por quê? Porque quando você vê, você traz para dentro. Agora, quando a gente começa a olhar muito o problema, muita dificuldade, muito as coisas, muitos fatos, os acontecimentos, isso vai gerar tristeza. Muitas vezes vai gerar o que gerou no coração desses homens aqui. E o que eles fizeram? Foram para longe, foram para distante de Jerusalém. Porque eles estavam tristes com tudo que estava acontecendo, né? E olha o que diz lá o versículo, né? O versículo 17, que nós lemos lá de Lucas 24. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? Olha o coração, que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Então, aquela situação deixou eles tristes. E essa tristeza, essa preocupação, deixou eles cegos. Eles não conseguiram enxergar Jesus caminhando ali. E muitas vezes assim acontece com a gente. Muitas vezes assim acontece com a gente. Agora, a Bíblia
o Senhor, Ele quer que a gente abra os nossos olhos. Olha o que diz lá, se você for um pouquinho para frente aí, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios 2. O versículo 14 e o versículo 15. Primeiro Coríntios 2, 14 e 15 diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A Bíblia está dizendo aqui que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não consegue enxergar o reino de Deus. O homem natural não consegue entender os planos e os projetos de Deus. O homem natural, ele vive na esfera natural. E na esfera natural não se produz nada. Agora ele diz que o homem espiritual. Então existe dois tipos de homens. E homens aqui não é sexo masculino, é gênero. Então pode ser homem e mulher. O homem natural e o homem espiritual. Agora Jesus não quer que você seja o homem natural. Jesus te chamou para um plano maior, um plano espiritual. E a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne, ele entende, ele conhece, ele sabe tudo. Por quê? Porque ele está enxergando espiritualmente. Ele consegue começar a enxergar aquilo que os demais não enxergam. Ele começa a ter esperança naquilo que ninguém tem esperança. Ele começa a ver as coisas de forma diferente. De forma diferente, porque ele enxerga de forma diferente. Agora, muitas vezes, como nós estamos enxergando as coisas? Como você enxerga as coisas? Como você enxerga a circunstância, como você enxerga os problemas, as dificuldades, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, como que você enxerga essas coisas? E a gente tem uma habilidade tremenda de enxergar os problemas, né? A gente tem uma habilidade tremenda de enxergar a parte ruim, a parte negativa das coisas. E isso é natural, é comum. É fácil, mas não é isso que Deus quer que você enxergue. Deus quer que você enxergue além. Deus quer que você enxergue aquilo que ninguém está enxergando. Quando Jesus foi chamado para ir até a casa de Lázaro, que Lázaro estava doente, os discípulos não entenderam, ele ficou mais um tempo lá, esperou, né? Aí Lázaro morreu, foi sepultado, e depois de 4 dias Jesus chega lá. Mas os discípulos, o pessoal que estava ali, toda a turma que estava ali em volta, todo mundo estava enxergando naturalmente. Mas Jesus estava enxergando espiritualmente. E quando eles falaram que Lázaro morreu, Jesus disse, ele dorme. E quando Jesus chega lá, ele ressuscita. Porque Jesus enxergava espiritualmente. Você não vai ver Jesus falando de problema, nenhuma palavra. Ai, estou cansado de andar a pé. Bem que Deus podia promover um camelinho para mim andar, fazer a obra, né? Não aguento mais fazer a obra de a pé. Puxa vida, Deus, o Senhor me mandou aqui, eu aceitei e vim. Mas nem um jeguinho para me andar, né? Eu vou a pé, né? Você já viu Jesus falando? Já viu Jesus pegando ali? Gente, nós estamos aqui em 5.000 pessoas, aqui fora mulheres e crianças, só tem esses 5 pães e 2 peixes. Ah, tá louco.
Deus quer que eu passe fome? Misericórdia. Você viu Jesus falando isso? Já viu Jesus fazendo isso? Jesus não enxergava problemas. Jesus enxergava solução. Jesus não enxergava as dificuldades. Jesus enxergava as coisas na ótica celestial. Amém? Olhos espirituais. Certa vez um profeta estava num lugar e esse profeta era muito de Deus. E Deus é maravilhoso, essa história é muito bonita. E o inimigo de Israel, ele armava as ciladas para pegar Israel. E quando ele conversava com os seus generais lá para fazer as estratégias de guerra, nós vamos colocar uma emboscada aqui e ali, quando o rei de Israel passar aqui, a gente pega ele. E enquanto ele fazia essas estratégias, Deus revelava para o profeta. E Deus ia lá e falava para o profeta, ó, o rei da Síria vai estar ali, 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 ali. Então fala para o rei de Israel não passar lá. E assim o profeta fazia, e o rei de Israel não caía nas emboscadas. Sempre Israel era livre daquelas emboscadas. Até que chegou um ponto que o rei falou assim, olha, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguém que é espião, está aqui no nosso meio, porque tudo que a gente planeja conta lá para o rei de Israel. E aí, um levantou lá e falou, olha, meu rei, não tem nenhum contra o senhor, não tem nenhum espião aqui. Não tem nenhum dedo duro aqui, não. O que acontece é as coisas que o senhor fala na recâmara de dormir, ou seja, até lá no quarto, no escondidinho lá, o que o senhor faz lá, Deus revela para o profeta Eliseu, que é de Israel. Então Deus, o rei já teve uma ótima ideia. Bom, se é isso, é fácil. Vamos prender esse profeta. Vamos catar esse profeta, vamos trazer esse profeta, vamos matar esse profeta, acabou o nosso problema. E aí ele manda um grande exército para cercar a cidade. Descobriram que ele estava na cidade, chamava Dotã, então mandou um grande exército para lá. E aquele grande exército cercou toda a cidade. Chegaram à noite, de surpresa, e quando o profeta acorda de manhã, quem acorda primeiro é o servo do profeta, o Geazi. E quando ele acorda, ele levanta, ele sai lá fora, ele olha e vê que a cidade está tudo cercado, os montes, tudo cheio de inimigo. E aí ele levanta, acorda o profeta e desesperado, imagina, né? Aconteceu um problema, o desespero chega, né? E o profeta acorda calmamente, tranquilamente, e fala para ele assim, o que você está vendo é olhos naturais. E aí ele vai fazer uma oração, né? Ele vai fazer uma oração. Segundo Reis, capítulo 6. Olha o que diz lá, segundo Reis 6, versículo 17. Vai ser a oração do profeta. A oração do profeta para esse moço. Olha o versículo 17. Vamos pegar o 16. No 15 ele fala, ai meu Senhor, que faremos? Né? Imagine, cercado ali de um monte de inimigo. E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O moço estava enxergando o problema, o inimigo. Mas o Eliseu pede, Senhor, abra os olhos dele para ele ver. E ele viu que estava cheio de carros e cavalos de fogo. Deus é maravilhoso, né, irmão? Cheio de carros, cavalos de fogo em volta do Eliseu. E o Eliseu brincou com aquele exército. Aí pediu para ferir de cegueiras, cegou, levou, fez o que quis com eles. Deu pão, alimentou ele, depois falou, vai embora, para vocês querem. Um profeta, irmãos, um homem de Deus, dominou um grande exército. Por quê? Porque Deus quer que a gente enxergue aquilo que ninguém está enxergando.
Deus quer abrir a nossa visão espiritual. Você foi escolhido para viver algo sobrenatural, algo que vai além da nossa compreensão humana. Por isso que o homem, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são espirituais, elas se discernem espiritualmente. E só quem conhece a Deus tem acesso ao reino de Deus. Não foi o que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos vai lá ter com Jesus, escondido à noite. João capítulo 3, versículo 3, Jesus fala para ele assim: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo não enxerga o reino, irmãos, não enxerga as coisas de Deus. Por isso que você vai conversar com alguém, você vai falar de algumas coisas com uma pessoa que não tem Deus, não conhece Jesus, as pessoas estão desesperadas, não sabem o que faz. Por quê? Porque a visão é limitada, a visão é só até ali, o que está enxergando, não consegue enxergar além. E a Bíblia diz que nós vamos viver por fé. A fé me leva a enxergar além da circunstância. A fé me leva a enxergar além dos fatos, das coisas que eu estou vendo. Isso é fé. E a Bíblia diz que o estilo de vida no reino de Deus é por fé. Então, se você não está enxergando, se você não está vendo esse reino, está faltando alguma coisa aí, está faltando fé. A fé vai ser o oftalmologista que vai aumentar os graus aí da sua vista para que você enxergue o reino de Deus, para que você enxergue a obra de Deus na sua vida, para que você enxergue a obra de Deus na sua casa, na sua família. Chega de olhar os problemas, chega de olhar as dificuldades, deixa isso para o jornalzinho das 6 lá. Deixa isso para os repórteres sensacionalistas lá que gostam de montar os problemas, as dificuldades. Começa a enxergar na ótica de Deus, começa a ver o que ninguém está vendo, começa a ver a bênção, começa a ver o projeto, começa a ver o que Deus planejou, o que Deus conquistou para você lá na cruz do Calvário. Começa a enxergar além do natural, irmãos. Os meus olhos, teus olhos, nossos olhos precisam estar abertos, atentos a todas as coisas que Deus tem para nossas vidas, para que a gente possa começar a enxergar. Não dá para andar com Deus e andar no natural, irmãos. Não dá para andar com Deus e andar achando que é assim mesmo, que é normal, é comum. Não, andar com Deus é andar no sobrenatural, é andar de forma diferenciada, é crer naquilo que ninguém crê, mas você crê porque Deus é contigo e você conhece a Deus. Você consegue ver, você consegue começar a contemplar. Por quê? Porque você acredita, você tem fé, você vai e Deus faz. Amém? Por isso que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está com você. Agora, por que você está com medo? Por que a gente está tímido? Por que a gente está envergonhado? Por que a gente está meio paralisado? Se maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Se em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que em todas essas coisas, todas as coisas são todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos começar a mudar a nossa forma de ver. A Bíblia diz, que nós precisamos fazer uma renovação de mente, ou seja, tirar a mente natural e começar a ter uma mente espiritual, ter a mente de Cristo, conforme a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então eu tenho que pensar, eu tenho que agir e eu tenho que ver como Cristo vê. Jesus não via problemas, Jesus via solução. Quando você conversar com alguém e aquela pessoa começar a ver muitos problemas, você fala assim: meu amigo, nós precisamos dar uma melhorada aí na sua vista. Vamos melhorar esse grau aí do seu óculos que você está precisando aumentar. A gente precisa começar a enxergar, irmãos. Porque quando você começar a enxergar e você começar a falar dessas coisas, você dá nome para essas coisas, você vai começar a ver as coisas acontecer. Porque é assim que a gente faz. Traz do reino espiritual para o reino natural. A Bíblia não diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Você já é abençoado com toda sorte de bênção. Mas sabe onde está a sua bênção?
A sua bênção está nas regiões celestiais. Agora, você precisa, através da fé, acessar as regiões celestiais e trazer das regiões celestiais para as regiões naturais, aonde nós estamos vivendo. E como você faz isso? Através da fé, através de crer, através de começar a enxergar e começar a trazer. Amém? Muitas vezes a gente fica assim, Senhor, que o Senhor me abençoe. Senhor, que o Senhor faça isso comigo. Senhor, e Deus fala assim, eu já fiz. Vai lá, acessa, pega. É seu. Você precisa tomar atitude, decisão e começar a enxergar as coisas como Deus quer que você enxergue. No nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos participar da ceia. A ceia foi o momento que Jesus abriu os olhos daqueles discípulos. A ceia nessa noite é a ceia que Deus preparou para que a gente pudesse abrir os nossos olhos, irmãos. Começar a enxergar com os olhos de Cristo. Enxergar como Deus quer que nós enxerguemos. E quem pode celebrar a ceia? Quem nasceu de novo. Quem está enxergando o reino de Deus. Porque se você olhar para cá e falar assim, é só um pedaço de pão, é só um suquinho, suco você compra no mercado, toma lá o suquinho, o pão você compra lá e come lá na sua casa. É só isso, irmãos. Se a ceia é só isso para você, é porque você não está enxergando nada. Você está como aqueles 2 discípulos de Emaús, não está enxergando nada. Porque a ceia, ela é muito mais do que comer e beber. A ceia é trazer à memória o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós? Ele morreu na cruz, pagou o preço, né? Pagou o preço para que os nossos olhos fossem abertos, para que a cegueira caísse dos nossos olhos, para que a gente pudesse contemplar o reino de Deus, contemplar a obra de Deus, contemplar o que Deus tem para nossas vidas. Isso é ceia. E nós vamos comer o pão. O pão, ele simboliza o corpo de Jesus. O corpo que Jesus ofertou por nós naquela cruz. Ele morreu, ele se entregou o corpo dele para morrer ali. Hoje, uma das grandes preocupações das pessoas é com o corpo, né? Hoje tem muita gente preocupada com o corpo. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho que ficar isso, ficar aquilo, né? Muita gente preocupada, não quer envelhecer e compra lá os cremes mais caros que tem para impedir que envelheça. Não tem jeito, irmãos, o corpo vai envelhecer, né? Não tem jeito. Até tem os memes aí, né? Eu sem maquiagem, não tá? E aí você assusta, né? Fala, meu Deus, o que é esse negócio? Aí passa a maquiagem, mudou, agora é outro negócio, né? E as pessoas estão muito preocupadas. Jesus não estava preocupado com o corpo, ele doou o corpo dele. Ele ofertou na cruz. Ele se deu naquela cruz para que eu e você pudéssemos viver o reino dele. Ele se entregou, o sangue dele, o sangue foi vertido, derramado. O sangue foi exposto, aquele sangue, para que os nossos pecados fossem apagados, para que nós fôssemos purificados, para que todo o mal que estava contra nossas vidas fosse destruído. Lá na cruz ele expôs publicamente todos os principados, potestade, toda a hoste do mal, todo o reino espiritual. Jesus expôs na cruz do Calvário. E ele diz, está consumado, está feito, está pago. Viva o reino, viva o que eu tenho para vocês daqui em diante. Viva esse reino de uma forma intensa, poderosa, porque nós não devemos mais nada para o reino espiritual. Está tudo pago. O diabo ainda luta, o diabo ainda tenta, porque ele quer amarrar, prender, ele quer trazer a cegueira para prender as pessoas nos vícios, nas drogas, em tantas coisas aí. Ele luta para isso, mas Jesus já pagou o preço. Não tem mais nada a ser pago, porque tudo já foi pago. O grande grito de Jesus em João 20:30, Jesus diz, está consumado, está feito, está pago, está pronto. Está tudo pago, irmãos.
nós não precisamos pagar mais nada. Tem gente que quer pagar, né? Ah, dá tanto para receber sua bênção. Está tudo pago, você não precisa pagar mais nada. O que você precisa é começar a crer. O que você precisa é começar a confiar, você acreditar no que a Bíblia diz e não no que o mundo diz. Porque a Bíblia não é um livro comum, irmãos. A Bíblia não é um livro de vários livros aí montados, não. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra do Criador dos céus e da terra. A Bíblia vai muito além do que um livro comum. Por isso que quem olha na Bíblia e lê a Bíblia e fala, tá certo, bonita essa história. Vai ser só história. Mas quem coloca os olhos aqui e crê no que está escrito, vive o plano e o projeto de Deus. Vive o que a palavra de Deus contém, toda a substância, proteínas, vitaminas, sais minerais, cremes e tudo que a palavra de Deus tem, a gente vai conseguir viver tudo isso, porque ela se torna então a palavra de Deus para nossas vidas. Nesta noite, a ceia do abrir os olhos, a ceia de enxergar um pouco mais além daquilo que estamos enxergando, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero fazer uma oração por você. Depois nós vamos participar da ceia. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós estamos envolvidos em tantas coisas, tantos acontecimentos, tantas coisas estão acontecendo e as coisas vão acontecendo numa velocidade tão grande que muitas vezes não permite nem a gente pensar, nem a gente parar para analisar, Senhor. Mas diante desta palavra, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a abrir os nossos olhos espirituais. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a começar a enxergar, Senhor. A enxergar não o natural, o comum, mas que nós possamos começar a enxergar de uma forma sobrenatural, Senhor. Porque quando nós enxergamos de uma forma sobrenatural, o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração se enche de alegria em saber, em conhecer que o Deus Criador dos céus e da terra nos chamou, nos escolheu para andarmos com Ele, Senhor. Que o Senhor nos ajude a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, as quais nós estamos vivendo ou as quais nós ainda viveremos. Que essa glória, esse poder e essa unção seja sobre as nossas vidas, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos contemplar a glória do Senhor. Que nós possamos contemplar a obra, o mover do Senhor. Abra os nossos olhos dentro da nossa casa para nós contemplarmos a obra do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Senhor. Ó Deus, abra os nossos olhos para nós contemplarmos a Tua obra aqui nesse bairro, nessa cidade. Ó Deus, para nós podermos contemplar a seara, o agir, o mover do Senhor dentro desse bairro, dentro dessa cidade. Ó Senhor, aonde nós formos, por onde passarmos, que os nossos olhos sejam os Teus olhos e que nós possamos continuar crendo, acreditando nesse poder, nessa glória e nesta unção sobre nós. Ó Deus amado, em nome de Jesus eu oro e abençoo o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Está me enxergando aqui? Amém? Isso aí você enxerga, mas você tem que enxergar além, muito mais além. Enxergar com os olhos espirituais o plano e o projeto que Deus tem com você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você grandemente. Nós vamos participar da ceia. Quero chamar aqui já os irmãos que estão escalados aqui para servir, né, essa noite, em nome de Jesus. E a ceia, queridos, como eu falei, disse hoje de manhã, a ceia, ela traz 3 áreas das nossas vidas que tem que estar muito viva dentro de nós. Quando Jesus estabeleceu a ceia, Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim. Então a ceia
é o momento para a gente refletir no que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós? Em primeiro lugar, o que Ele fez por nós? Ele morreu na cruz por nós. Então, quando eu penso em ceia, eu tenho que olhar para o passado, olhar para a cruz. Sem cruz não tem ceia, né? Sem cruz não tem igreja, sem cruz não tem nova aliança, sem cruz não tem nada, irmãos, né? Não tem nada. Nós só tivemos o privilégio e a oportunidade de participar da ceia e entrar no reino por causa da cruz. Por causa da cruz. Então, a cruz, a ceia me remete para a cruz. O sacrifício. O justo pelo injusto. O puro pelos impuros. O sem pecado pelos pecadores. Aquele que se ofertou por nós. Pagou o preço na cruz. Então a cruz, ela é central na minha vida, na sua vida. Por isso que a gente canta um canto. Vou passar pela cruz, né? Tem que passar pela cruz, irmãos. A cruz é a nossa história de vida. Está lá. É lá que nós fomos crucificados com Cristo. E a ceia fala do passado, fala do presente. Do presente fala da comunhão. Nós vamos comer um pão. E quando Jesus fez isso lá com seus discípulos, Ele pegou o pão. E Ele pegou aquele pão e Ele partiu e deu aos seus discípulos. E Jesus, cada discípulo, eles se alimentaram do mesmo pão. Eu e você, nós vamos comer o pão, beber o cálice. O pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue de Jesus. Eu e você, nós nos alimentamos do mesmo Jesus. Não tem o Jesus que é do pastor. Não tem o Jesus que é do presbítero, do ministro. Não, é um único Jesus. Todos nós nos alimentamos do pão e do cálice, do único Jesus. Então, o único Jesus nos fala de comunhão. O tempo presente é comunhão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Essa comunhão que nos fortalece. A comunhão que nos ajuda a manter no plano e no propósito de Deus. Quem não está em comunhão está correndo um sério risco de se perder. É mais ou menos igual um bando que anda junto. Imagina um bando andando tudo junto ali. Um começa a sair, o outro puxa ele para cá. Um começa a dar uma escapada, ele puxa ele de volta. Esse é o tempo de comunhão. Nós andamos assim. E se alguém começar a sair, distanciar, ele vai perder a comunhão. E quando ele perde a comunhão, ele perde o foco, ele perde o rumo, ele perde o prumo, ele perde o alvo. Então, nós ceamos uma vez ao mês para manter essa comunhão. Nós temos algo em comum, andamos com o mesmo Deus, servimos o mesmo Deus. Cremos na mesma palavra, caminhamos juntos. Isso é comunhão, irmãos. Não perca isso. Quando vir um sentimento no teu coração, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Para com isso. É alguém, é algum pensamento querendo te tirar do reino de Deus, te levar para longe, para que você não viva junto com o bando de Deus, né? É um bando aí chamado bando de Deus. Esse bando somos nós. E a ceia fala do futuro. Um dia que nós vamos celebrar a grande ceia lá no céu com Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que um dia vai acontecer um grande casamento lá no céu. E o noivo vai se encontrar com a noiva. O noivo está lá no céu. O Espírito Santo vai pegar a sua noiva e vai levar essa noiva e vai entregar essa noiva para o noivo lá no céu. E nós vamos participar dessa bodas, da grande ceia lá no céu, com todo o povo de Deus, com toda a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra. Nós vamos participar de uma grande ceia. Então a ceia fala do passado, da cruz. A ceia fala da comunhão, caminhamos juntos. E a ceia fala do futuro. Jesus vai vir nos buscar. E quem pode participar da ceia? Quem pode participar da ceia é quem nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo não discerne isso.
Quem não nasceu de novo não entende essas coisas. Se você falar que você vai comer um pão e beber um pouquinho de suco para uma pessoa que não nasceu de novo, ela vai falar: você está comendo pão, bebendo suco? Isso eu como, bebo todo dia na minha casa. Para ele não tem sentido a ceia. E se não tem sentido, então não tem o porquê de participar. Então, por quê? Porque os olhos ainda estão fechados. Os olhos ainda estão fechados. Quando eles chegaram na ceia, os olhos foram abertos. Só assim, para participar da ceia. Antes de comer, antes de beber, os olhos têm que ser abertos. E a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Então quem tem que fazer uma autoavaliação das nossas vidas é você mesmo. E como que você tem que se avaliar? Você tem que se avaliar para ver como você está. Como está a sua vista hoje? Hoje nós vamos falar de visão. Como está a tua visão hoje? Como está a sua vida com Deus? Será que você crê nisso que você vive? Será que você crê nisso que você diz, que faz e que vive? Você tem que crer, meu amado. Você tem que confiar. E como você se examina? A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo e coma. Então, o examinar é para trazer correção. E corrigir e comer. É examinar, corrigir e comer. Examinar, corrigir e comer. Não é para examinar e falar: eu não posso porque eu estou vivendo assim. É para examinar, corrigir e comer. Porque se examinar e não querer corrigir, é como se falasse para Jesus: o Senhor não tem poder para mudar isso na minha vida. O Senhor não tem unção suficiente para mudar isso. E muitas coisas não são mudadas porque nós não permitimos. Porque poder tem. Porque a Bíblia diz que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Se você estiver na terra, Jesus tem poder para você. Se você subir para o céu, Ele tem poder para você lá no céu. Mas o poder está em Jesus. Amém? Nós vamos orar, vamos abençoar esses elementos. E a partir de agora eles vão ser a ceia, o corpo e o sangue de Jesus. Eu até de manhã brinquei, porque de manhã eu falei sobre Isaías 53, né? Um capítulo maravilhoso. Lê esse 53 aí se você tiver um tempo essa semana. Muito forte. E a Bíblia diz que Jesus ele foi moído pelas nossas transgressões. Então quando você vai comer o pão, você fica meio cismado de morder esse pão, né? De onde eu vim a gente não podia morder. A gente tinha que deixar salivando, esperar. Porque se mordesse, poderia sair sangue, porque é o corpo de Jesus. O pão ele representa o corpo. O corpo de Jesus ressuscitou no seu corpo e assentado a glória de Deus no seu corpo. A Bíblia diz que ele foi moído, irmãos. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Há um castigo muito grande para que você tenha paz. E esse castigo estava sobre Jesus. Então você pode comer esse pão, você pode mastigar, tá bom? Não tenha medo não. Eles representam o corpo. O cálice representa o sangue de uma nova aliança. A gente já não vive mais como era. A gente vive numa nova aliança. Um novo tempo, uma nova vida, uma nova esperança. Senhor, nós abençoamos esses elementos. Nesse momento, Senhor, nós vamos fazer uso do pão e do cálice. Assim como um dia, o Senhor mesmo pegou um pão, partiu aos seus discípulos, o Senhor pegou um cálice, distribuiu, comeu e bebeu. E o Senhor disse para eles: esse é o meu corpo e o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Assim também nós vamos fazer nesta noite, nos alimentando do corpo e nos alimentando do sangue. Assim nós oramos e abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos vão estar aqui servindo a ceia. Senhor, nós te agradecemos por esse momento.
onde podemos participar da ceia, Senhor. Ó Deus, que os nossos olhos continuem abertos e que nós continuemos contemplando a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, Senhor. E porque o Senhor vive, podemos crer no amanhã, Senhor. O Senhor é o Deus de hoje, de ontem e o Deus do amanhã. Por isso nós oramos e agradecemos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?